ativa, né? E, eventualmente, pode aparecer outras forças, no caso, que seriam, a gente chama aqui de forças externas ou força aplicada, que não seria conservativa, mas são casos excepcionais, né? Então, em geral, vai se estar lidando com a força conservativa, tá? Você deve lembrar que força conservativa é aquela em que o trabalho realizado para mover um objeto, né? No caso, uma carga, de um ponto inicial para um ponto final, não depende da trajetória particular seguida, tá? Depende apenas do ponto inicial e do ponto final, tá? Então, no caso gravitacional, se você jogar uma pedrinha para cima, a variação do potencial gravitacional ou a variação da energia cinética, ela só vai depender do ponto onde foi lançada e até o ponto onde ela vai e volta, né? Se eventualmente ela for de um ponto, subir e voltar ao mesmo ponto, a variação da energia potencial vai ser zero, tá? E o trabalho realizado total, a variação a variação da energia potencial vai ser zero, embora tenha um trabalho que vai ser compensado pela energia cinética, tá? Então, né? Então, a gente fala que isso ocorre, uma energia potencial ocorre quando um trabalho realizado por uma força, ele não depende da trajetória particular. Ele depende somente da variação espacial, depende dos pontos, né? Final e inicial. Então, isso aqui você já deve ter visto lá, aqui ele até cita aqui aonde, no caso gravitacional, capítulo 8, tá? Da volume 2. Então, você faz isso para a gravidade. Agora aqui você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, lembrar que para calcular para determinar essa energia potencial, sempre existe um ponto de referência, tá? Onde a gente vai fazer energia ser zero, tá? E no caso também, a gente vai ver o que acontece, introduzido também uma carga de prova, né? Parecida com o que foi feito no campo elétrico, tá? Situada no ponto P, tá? Então, aí a gente vai definir aqui o que se chama, então, potencial elétrico, tá? Potencial elétrico, ele é simplesmente a divisão da energia potencial, tá? Pela carga de prova, tá? Então, essa definição, assim, tanto redundante, mas ela é importante porque tem uma diferença fundamental. A energia potencial só pode ser calculada se souber as cargas que geram o campo e a carga que está sofrendo a ação do campo, tá? Agora, o potencial não, é igual ao campo elétrico. Basta saber só a distribuição de cargas que gera o campo, tá? Então, o potencial elétrico, ele é uma medida da capacidade da distribuição de cargas em produzir um trabalho potencial em alguma carga de teste, tá? Então, aí vocês podem depois fazer a conexão entre a energia e o potencial pela relação inversa aqui, ó. Mais tarde vai aparecer aqui, né? Assim, essa relação aqui, ó. A energia vai ser dada pela carga vezes o potencial, tá? Esse potencial aqui, entre outras vantagens que existem sobre ele, vocês vão ver decorrer, ele pode ser medido facilmente com aparelhos elétricos, com aparelhos de medição, tá? Enquanto que a energia é difícil, tá? A energia, em geral, é uma quantidade difícil de ser medida, mas o potencial pode se medir facilmente, tá? Então, por isso que ele foi introduzido, tá? Agora, como no caso gravitacional, vocês têm que tomar cuidado para não confundir as palavras potencial, né, e energia potencial, tá? Às vezes se fala simplesmente potencial, aí você não se sabe exatamente qual que está se referindo, se é essa ou se é essa, tá? Então, o livro comenta aqui que foi uma definição infeliz, mas isso vem lá do século XIX ainda e nunca foi mudado, tá? Então, não sei qual outro nome que se poderia adotar, tá? Mas, então, esse Vzão quer dizer potencial e o Uzão, energia potencial. Esse Vzão aqui, a unidade dele, ó, vai ser essa unidade que é energia potencial, que é Joule, dividido por carga, que é Coulomb. Joule por Coulomb vai receber esse nome de volt. Não sei se já passou aqui. Ó, mas o Joule por Coulomb, tá aqui.
O joule por coulomb, ele é a unidade específica, que ele vem dessa definição, que é a definição de um joule, a, a, a divisão de um joule por um coulomb. Tá? Em particular, vocês vão ver que é muito mais interessante, no caso de medições elétricas, o campo elétrico ser medido em unidades de potencial elétrico. Tá? Então, se vocês fizerem essa cadeia aqui de unidades, você lembra que o campo elétrico é medido em newtons por coulomb. Tá? Aí, se vocês fizerem essas cadeias aqui, ó, introduzir o V, J, tudo aqui, ó, volt por joule por coulomb é a mesma coisa, é 1. Né? Aí, cortando aqui o que é redundante, né? Sobra só o que aqui? Ó? Sobra volt por metro. Tá? Então, joule, newton metro, né? E corta esse newton com esse newton, esse joule com joule, né? E coulomb corta com coulomb, sobrou volt por metro. Então, a unidade mais conveniente para medição de campo elétrico, a que é mais fácil para os aparelhos de detecção conseguirem operar, em vez de newton por coulomb, né, é volt por metro. Tá? Então, daqui para frente, se vai referir aos campos, sempre assim, tá? Então, por exemplo, aqueles exemplos que a gente viu no exemplo anterior, no capítulo anterior, de duas placas paralelas, com a distribuição de carga entre elas, a gente vai dizer que a placa de cima tem um potencial, por exemplo, de 10 volts em relação à placa de baixo. Tá? Então, se você quiser saber qual o campo elétrico que tem entre as duas placas, basta você saber a distância. Tá? Então, digamos que seja 10 volts o potencial e seja 1 metro, por exemplo, a distância entre as placas. É muito, né? Então, seria 10 volts por metro o campo. Tá? Então, é fácil de fazer a medição do campo elétrico com esse novo elemento. Tá? Então, agora, a introdução dele, ó, é tudo muito semelhante ao que se faz no caso gravitacional, tá? E também ao que se fez no caso de campo elétrico. Tá? Ó, lembra sempre essa relação aqui, isso vem lá originalmente da gravidade. A energia potencial de um objeto é menos o trabalho realizado para mover o objeto de um ponto ao outro. Tá? Então, o trabalho, vocês lembram sempre que é aquela integral da força vezes o deslocamento, é a integral de f dx. Né? E aí se observa o seguinte, para categorias específicas da força conservativa, essa integral, quando se calcula, a integral de f dx, aí se observa que o valor resultante não depende de nenhuma trajetória particular seguida. Ele só vai depender do valor inicial e final. Tá? Aí, essa integral específica, que é o trabalho realizado, o negativo dela recebe o nome de energia potencial. Tá? Energia potencial, vocês lembram que no caso gravitacional, é como se fosse uma reserva de energia que está sendo sacada, né, ou debitada ou acreditada. Né? E essa reserva de energia pode eventualmente se transformar em energia cinética. Tá? A analogia mais simples é aquela, por exemplo, de uma caixa d'água. Tá? Caixa d'água cheia de água, e ela tem um cano que desce até o chão. Tá? E tem uma torneira. Tá? Se a torneira estiver fechada, aí você diz que existe um potencial lá da água guardada na caixa de produzir trabalho, mas ela não está fazendo nada porque ela está parada. Tá? Então, a altura da, a altura do, do, da coluna de água, entre ela é uma definição, né, de quanto de potencial no sentido de possibilidade, né, de fazer trabalho lá dentro. Agora, se você abrir a torneirinha embaixo, aí começa um jato de água, tá? E você pode medir o jato de água, medir a energia cinética que a água está saindo embaixo. Tá? E à medida que a água está saindo embaixo, em cima o nível vai caindo. Tá? Então, você diz que o potencial lá em cima, a energia potencial vai diminuindo, tá? Então, o potencial de trabalho vai diminuindo, porque você está fazendo trabalho lá embaixo. Tá? Então, se você juntar as duas coisas, ó, o trabalho que é feito para mover a água que sai pela torneira, né?
e verificar a variação do nível de água lá em cima, a variação da energia potencial, aí vocês vão ver que ela tem essa relação. Se trabalho é feito lá na água que está saindo, né, por exemplo, para mover algum objeto, né, esse trabalho é feito às custas da energia potencial que está sendo diminuída lá de cima da caixa, até que eventualmente ela diminui até zerar. Tá? Então, aí, nesse caso, toda a energia teria sido convertida em energia cinética. Tá? Essa é a analogia que não, talvez não seja muito perfeita, mas é isso que ocorre. Tá? Desse lado aqui é um reservatório, do lado de cá a gente tem a parte cinética. Aqui é trabalho sendo feito. Tá? Então, o trabalho é feito às custas da energia potencial. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Tá aí esse sinal. Né? Isso também, se vocês colocarem para o mesmo lado, vocês vão ver que a soma das duas variações é sempre zero, tá? No caso de energia potencial. Tá? Então, se o trabalho é feito, a energia potencial diminui. Ou se a energia potencial aumenta, o trabalho reduz. Tá? Então, tem essas convenções. Agora, no caso aqui elétrico, no caso gravitacional, em geral se toma como referência o trabalho realizado para mover uma partícula lá do infinito até uma posição específica, né, no sistema, né, de configuração, né, uma carga com a distância infinita da barra. Né? Então, você vai calcular o trabalho para trazer uma partícula do infinito até um ponto específico, até uma distância específica de uma carga ou de uma distribuição de carga. Né? Então, a definição é essa aqui. E a relação, então, entre energia potencial e potencial é dada por essa relação, U é QV. Tá? Aí tem esses desenhos aqui, aqueles mesmos do campo elétrico. Aí você vai dizer, ó, em vez da gente falar agora em linguagem de carga, né, dizer que tem uma carga Q0 a uma certa distância de outra distribuição de cargas, a gente vai dizer simplesmente que no ponto P, esse ponto P vai estar a um potencial dessa distribuição de carga. Tá? Então, o que significa estar a um potencial? Significa que a distribuição de carga tem a possibilidade de fazer alguma carga colocada aqui se mover, tá? Contra ou a favor dela, dependendo do sinal. Tá? Aí depois vocês vão ver esses detalhes. Tá? Porque lembra que aqui ó, tem um sinal da carga, tem um sinal da carga, então a variação depende do sinal. No caso gravitacional não existe esse problema, que só tem uma possibilidade. Né? Mas no caso elétrico, tem duas possibilidades. Então, sempre você vai falar que tem um potencial em relação a uma distribuição. Esse potencial significa que a distribuição é capaz de fazer trabalho sobre alguma coisa carregada, alguma carga colocada nesse ponto P. Tá? Então, potencial elétrico V no ponto P. Aqui é aquela observação que ele fala do nome, o nome, certo? Terminologia, né? Então, unidades. Então, a unidade a gente já comentei. E a unidade que vai ser mais utilizada vai ser essa, volt por metro, e não Newton por Coulomb, no caso de campo elétrico, porque é a unidade que se pode medir em termos concretos com aparelhos, né? Aparelhos elétricos. Foi a definição do volt. Né? O volt também pode ser pensado dessa forma aqui. Ó, tá? Então, ele pode ser pensado que é o valor do campo elétrico vezes a distância e eventualmente está sendo corrido. Tá? Mas um volt, então, é essa definição, Joule por Coulomb. Tá? Que é as duas coisas que são difíceis de medir. Tá? Joule e Coulomb são difíceis, mas o volt é fácil de medir. Tá? Agora, o movimento, esse movimento aqui, na presença de um campo elétrico, ele vai ser, né, ele vai ser sempre governado pela variação do potencial. Tá? Então, isso aqui que a gente vai chamar sempre, ó, esse ΔV, a gente chama de diferença de potencial. É isso, por exemplo, que vocês medem aí na tomada, na tomada que vocês têm aí na casa, na rede, por exemplo, é 220 volts. Né?
Então, o que é 220 volts? Significa que entre um polo e outro da tomada, você tem uma possibilidade de produzir 220 joules por coulomb de carga que passa entre um polo e outro, se vocês colocarem qualquer objeto conectado entre os dois polos. Tá? Então, o objeto pode ser qualquer coisa, um ventilador, uma lâmpada, um computador, um carregador de celular. Então, significa que essa tomada tem uma possibilidade de produzir trabalho a essa taxa, tá? 220 joules por coulomb, que é uma coisa muito grande, tá? Então, se vocês transformarem isso em watts, você vai ver que uma tomada dessa pode chegar a valores em torno de 5.000 watts potência, tá? 5.000 até mais, sem provocar superaquecimento. Tá? Daí em diante começa a ter problemas que pode provocar incêndios, né? Bom, mas aqui então, isso aqui também se chama, costuma se abreviar por DDP, tá? DDP. E no caso elétrico, no caso de medição, ele tem vários nomes assim, mais populares para isso. Além da diferença de potencial, tem tensão, potencial, voltagem. Tá? Todos esses são nomes. Eventualmente também se fala de carga, tá? Mas, de uma forma mais genérica. Tá? A carga normalmente em milhares de volts, kilovolts. Aí se fala às vezes de uma carga de 10.000 volts, tá? Mas não é uma coisa muito apropriada. Não, tá? Então, o correto é falar sempre voltagem, tensão, o potencial, né? DDP. Então, todos esses são os nomes dessa variação. Ali, então, agora se diz que a variação da energia potencial, né, é Q vezes a variação do potencial. Então, tem essa. Tá? Então, a energia potencial e o potencial podem ter sinais diferentes. Tá? Um cresce quando o outro decresce se essa carga, por exemplo, for negativa. Tá? Então, tem essas peculiaridades. Tá? Agora, em particular também, isso aqui é interessante, se o potencial final e o inicial forem iguais, a diferença dá zero. Tá? Então, se diz que a partícula, por exemplo, de teste, está ao mesmo potencial. A gente normalmente vai falar isso de equipotencial. Tá? Se o potencial é o mesmo numa certa região, diz que o objeto está numa situação equipotencial, ou seja, o mesmo potencial. Tá? Então, tem esses. Agora, aqui está falando daquilo que eu já disse, né? Conservativo. Trabalho realizado pelo campo. Tá? Trabalho realizado pelo campo. Aí vocês lembram? Teorema do trabalho, né? A relação entre trabalho e força conservativa, né? Isso vem lá também lá da parte gravitacional, capítulo 8. Né? Então, o trabalho, a gente já tinha comentado, ele sempre é menos a variação da energia potencial. Porque lembra o exemplo que eu falei da caixa d'água? Se você sacar valores desse lado de cá, que seria uma espécie de reserva, você vai produzir um valor positivo no trabalho, mas esse lado de cá vai reduzir. Tá? Agora, eventualmente também, se você fizer um trabalho negativo, aí você, na verdade, vai estar revertendo o fluxo, tá? Você vai estar enchendo a caixa d'água. Né? Se você fizer um trabalho negativo, aí esse sinal aqui vai ficar positivo e o trabalho e a energia potencial vai estar crescendo. Tá? Então, se o trabalho for positivo, a energia potencial diminui. Se o trabalho for negativo, a energia potencial aumenta. Tá? Então, tem essas peculiaridades. Agora, substituindo, então, essas relações que já foram feitas, a gente chega a essa relação entre o trabalho e a variação do potencial. Tá? Esse potencial, embora ele é mais fácil de trabalhar com ele do que o campo, tem que tomar cuidado com esses sinais sempre. Às vezes dá muita confusão. Tá? Então, o trabalho e o potencial, eles têm variações opostas. Então, se o potencial aumentar, significa que o trabalho vai ser negativo. Se o potencial diminuir, o trabalho é positivo. Tá? Bom, conservação de energia, aí é uma coisa que está implicada aqui. Ó. Essas variações
como a força ela não depende do caminho, ela é também chamada de força conservativa. Então, significa que essas variações iniciais da soma das duas formas de energia sempre vão ser constantes ao longo de alguma trajetória. Tá? Ou, né, colocar de forma de variações, né, ΔK é igual a menos ΔU. Se vocês colocarem esse ΔU aqui, ó, passarem para o lado esquerdo, vai ficar o quê? A soma de ΔK mais ΔU é zero. Tá? Então, a soma de qualquer variação da energia cinética com a variação da energia potencial vai ser sempre zero, porque uma variação ela vem do negativo da outra variação, ou seja, se você tira de um lado, você tem que acrescentar no outro, tá? Para que o balanço seja sempre neutro, nulo. Tá? Então, tem esses detalhes sempre de questão de conservação. Aí você chega a mesma coisa aqui, começa a ficar redundante. Ó. Variação da energia cinética só é a forma de escrever que é diferente. Aqui estava ΔU, aqui se colocou explicitamente. Ó. Q, ΔV, tá? Então, não tem nada de excepcional, só notação. Agora, a força externa é uma coisa que vai ser meio excepcional nesse capítulo, que a gente sempre vai trabalhar, em geral, com coisas conservativas. Tá? Mas se eventualmente aparecer alguma coisa externa que não seja o campo elétrico colombiano, aí se tem que adicionar isso aqui. Ó, tá? A energia inicial, né? Conservativa, né? Mas esse trabalho da força externa vai ser a energia final. Você tem essa coisa aqui excepcional, que seria, por exemplo, se isso está, por exemplo, empurrando uma partícula com alguma força que não seja a elétrica. Tá? Então, não é uma coisa muito fácil de imaginar, não, mas pode aparecer aí forças assim excepcionais que não sejam as elétricas e forcem algum tipo de movimento. Tá? Então, em alguns casos excepcionais, a gente vai ver mexer com isso, tá? Mas, em geral, essa força não vai aparecer. Tá? Então, é um caso excepcional. Aí, no caso aqui, ainda tem esse caso aqui, mais excepcional ainda, que ele investiga se a partícula tiver a posição, a energia cinética final inicial constante, ou seja, velocidade constante, então o trabalho seria zero, né? E a variação do potencial seria totalmente devida ao trabalho. Né? Mas esse é um caso esquisito que a partícula estaria, por exemplo, velocidade constante, né? Velocidade constante e recebendo potencial, tá? Não é uma coisa muito fácil de imaginar. Esse caso aqui, eu nem lembro qual exemplo que tem. Tem alguns exemplos aqui que se diz que tem uma força externa que aparece do nada, tá? Não é força. A gente vai ver algumas situações excepcionais. Agora, a unidade também, unidade especial que aparece em muitos problemas, e na física atômica e subatômica, tanto experimental quanto teórica, é essa unidade que é muito importante, é o elétron volt. Tá? Então, o elétron volt, ele é utilizado porque ele poupa escrever essas potências todas de 10, que são bastante desagradáveis. Tá? Então, o que acontece? Se definiu ó, a energia que uma carga positiva, pode ser um próton, um elétron, tem, ao atravessar uma região em que tem uma diferença de potencial de 1 volt. Tá? 1 volt. Né? Então, essa energia aqui é simplesmente a própria carga fundamental. Tá? É o valor da carga fundamental expresso em eletronvolt. Tá? Então, se colocar aqui, é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, a gente vai utilizar muito essa unidade aí para poupar, escrever essas potências todas. Tá? Então, quando a gente fala que uma partícula tem 1 eletronvolt de energia, a gente quer dizer isso, tá? Que ela está com esse valor próximo a 10 a menos 19. Os valores de energia, por exemplo, das substâncias atômicas, dos átomos básicos, por exemplo, então, o caso do átomo de hidrogênio, que é o mais elementar de todos, ele tem a gente chama de energia de ligação, que é a energia que o elétron que está conectado ao próton tem para ficar
numa órbita estável, tá? Ele tem uma energia de 0,5 elétron-volts. Tá? Então, aliás, não, desculpa, é 0,5, é 13,6 elétron-volts, tá? Então, se sabe que a energia do elétron na órbita mais interna, no átomo de hidrogênio, quando ele está lá na situação regular, ele está com energia que, na verdade, é negativa, tá? Esse é só um módulo, que é 13,6, na verdade, é menos 13,6 elétron-volts. Ele está no potencial negativo e aí fica estável, tá? Então, seria menos 13,6 vezes esse valor aqui, ó, tá? Então, isso daria em joules, né? É um valor pequeno, né? No caso do átomo, né? Mas é o valor suficiente para manter o elétron, né, girando em torno do próton de forma regular. Tá? 13,6